Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andrade Tópico. Sou eu, o blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, tá bom? Obrigado mesmo de coração. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje, dia 12 de outubro de 2022, no meu relógio são exatamente 20 horas e 34 minutos em ponto. Dando uma pequena pausa aqui no trabalho, rapidinho, para fazer essa podcast. E eu agradeço você que acompanha esse trabalho nosso aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu gosto sempre de ressaltar isso aí. Bem, meus amigos, minhas amigas, nessa podcast de hoje eu quero refletir, no formato específico para o YouTube, tá bom? No Spreaker Podcast é gratuito até uma certa quantidade, depois você tem que para a versão Pro que é paga. Enfim, nós temos que superar no Brasil, é uma escalada, é um caminho que nós temos que superar os rótulos, que ficam impregnados nas pessoas, de direita, de esquerda, enfim, porque esses rótulos, eles fazem com que as coisas parece que estão claras, mas não estão. Então, o movimento revolucionário, a mentalidade revolucionária, como bem pontua o professor Olavo de Carvalho nos seus livros, ele diz o quê? A mentalidade revolucionária que nós temos que combater. Essa questão do futuro, do bem contra o mal, enfim, são aspectos, são espantalhos, são cascas de banana que fazem a gente perder realmente o objetivo, nosso foco principal. Dentro desse aspecto, nós temos aí a Revolução Francesa, tá certo? E na Revolução Francesa, nós tínhamos os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos se posicionaram à direita e os girondinos à direita. Os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita, Mas ambos eram revolucionários, só que uns eram mais radicais, que eram os jacobinos, que tinha em seu grande líder o Robespierre, que morreu guilhotinado depois, Então, meu amigo e minha amiga, a mentalidade revolucionária, infelizmente, ela está permeando, está pontuando o debate. Na ânsia de procurar o bem, nós também nos utilizamos de conceitos e de uma linguagem dos revolucionários. Então a gente não consegue superar isso, esse ciclo, essa bolha. Então nós estamos presos na bolha. Tá certo? Em nome da direita eu posso fazer tudo? Não. Só que a esquerda brasileira, ela vem aí dividindo a sociedade há muito tempo. Então tem muita gente aí que se passa por direitista e não é passador de pano aí no pessoal aí revolucionário. E tem muitos jornalistas aí que são ditos conservadores que eu tenho certas aspas, certas dúvidas sobre essas pessoas. Já está aí nos meus vídeos aí, já tem isso aí. Já está faz tempo. Eu não me iludo muito fácil porque a gente vai ficando cascudo, Mas as pessoas tomam partidos, E abraçam certas pessoas aí que são populares e rotulam outras como traidores, enfim, sendo que, na verdade, a luta é a mesma. Mas a direita, no Brasil, com todos os erros, com toda a desorganização que tem, e alguns pontos ali estão até que organizados, Com tudo isso, seguimos avançando. Tá certo? E nós temos aí na figura de uma pessoa um símbolo. É isso que nós temos que ter em mente. Por exemplo, em Gotham City, o que representa Gotham City? Tudo que é nefasto, a corrupção,
a degradação de uma cidade, a violência, o crime e a perpetuação de pessoas no poder, aparelhando todas as esferas do Estado. Tá certo? E o que acontece com o Batman? Ele cria um símbolo e ele vira um símbolo de esperança. E o Batman é o herói que Gotham precisa. Compreende a questão? O herói que Gotham precisa é o Batman. Então, nós observamos no Brasil a luta que teve o professor Olavo de Carvalho, né, que muitos aí tentam esconder o professor Olavo de Carvalho e falam coisas dele, mas não citam a referência, né? Isso aí é um embuste intelectual, né? Uma vigarice intelectual, né? Tem muitos aí por aí que fazem isso, infelizmente. Então nós temos que superar essa questão de direita e de esquerda e realmente nós temos que combater o que? A mentalidade revolucionária. E essa é a questão. E nós não podemos agir conforme as armas do inimigo. Então, a gente vê e observa o aparelho do Estado que foi tomado pela esquerda há muito tempo. E como você vai combater isso aí? O meio político é um meio, mas é o último e a base. Então tem muita gente depositando todas as esperanças da sociedade, do conservadorismo, enfim, de uma paz social, única e exclusivamente através da política. Mas o que é isso aí? E não trabalham certas questões. Então você cria uma plataforma, players de mídia, né, ditas de direita, que vivem de notícias, de clickbaits, e se mantém assim. E se você tem um símbolo, né, que o Jair Messias Bolsonaro virou um símbolo. Então muitas pessoas tentaram atacar esse símbolo que ele se tornou e deram com os burros na água. Por quê? Nós temos que aprender o que os esquerdistas fizeram. Eles têm símbolos, eles não atacam os símbolos deles. É uma lição dura que muitos aí, né, que foram derrotados nessas eleições, irão aprender. Mas eles não são nossos inimigos, como muitos pintam por aí. São pensamentos divergentes e nós temos que conviver com isso aí. Isso é o conservadorismo. Tá certo? Então, aquela questão progressista dos jacobinos também permeia o debate. E a questão dos girondinos. Eles eram os revolucionários, só que uns ficaram à direita, outros ficaram à esquerda. Mas é as tesouras. PT e PSDB. PT passando por direita, PT como esquerda. Você viu que deu como vamos dizer assim, inimigos compadres, né? Vamos dizer. E a tesoura tem dois lados, né? E ela vai cortar o papel. Por cima ou por baixo você vai ser cortado. Entende a questão? É o teatro das tesouras. Então tem que superar tudo isso aí. E para superarmos tudo isso aí, e tem gente falando que não tem que estudar. Olha só, que doideira total é isso. Se a construção do humano se dá pelo humano, que acredita em valores superiores, aí entra Deus, na nossa concepção, e tem esses ideais, que são muito caros para nós, que são inegociáveis. Tá certo? Então, nós temos algumas pessoas aí tentando fazer algum trabalho por aí, falando tal, puxando sardinha hora para um grupo, hora para outro, mas falar a real do que está acontecendo, né? Para que as pessoas enxerguem realmente o que está por vir. Está tudo aparelhado. E como que você vai enfrentar isso aí tudo? Né? A tática é essa aí, só a política é a esperança? Não. Temos que ter uma base.
de intelectuais, tá certo? O pessoal tem assim repulsa a isso aí, mas é essa mesmo. O intelectual não precisa ser a pessoa rica ou pobre. É qualquer um que se disponha a compreender a questão e analisar as questões do seu tempo, do náufrago. Aí ele vai conseguir ver a essência do que nós precisamos saber para lidarmos com as questões do dia a dia, por exemplo. Então tem muitas pautas aí que eles estão enfiando goela abaixo na nossa sociedade brasileira. E o que faremos para conseguirmos combater isso? Às vezes dá um desânimo, né? Eu acredito nisso, às vezes, dá um desânimo sim. Você luta e não vê aquele resultado. Você vê brigas, pessoas que você sabe que não é seu inimigo, mas o pessoal pinta e borda como se fossem traidores. E todo mundo começa a ter um linchamento virtual daquelas pessoas que deram alguma contribuição para a causa. Isso é muito triste de ver e de observarmos. Mas, como disse, certas pessoas são símbolos, né? E nós temos que ter cuidado dentro do aspecto político quando lidamos com esses símbolos. Se você não tem essa clareza, vai falhar. Tá certo? Como que podemos dar um exemplo aí dessa questão? Tem um livro que chama-se Krishna Book, né? Que fala sobre as atividades de Krishna, né? A suprema personalidade de Deus, segundo as tradições milenares indianas, né? Esse livro foi traduzido e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E nesse livro narra um acontecimento da mãe de Krishna. Ele não tinha nascido ainda, tá? Devaki e Vasudeva. Vasudeva iria casar-se com Devaki, que era irmã de Kansa, uma pessoa muito má, muito vil, má mesmo. Mas no dia do casamento da sua irmã ele estava com um bom coração, boa atitude, até que ele ouviu uma voz do céu, que foi Narada Muni, sempre Narada Muni, falando que seu tolo, a oitavo filho dessa mulher irá te matar. E ele ficou desesperado, cansa, e pegou a espada para querer matar sua própria irmã. E Vasudeva, vendo aquela situação da esposa vir a óbito, lhe dirigiu a palavra a Kansa: olha só o que você está fazendo no casamento da sua irmã, você matar ela, não é auspicioso isso, você vai trazer má sorte para você. E além do mais, é o oitavo filho dessa mulher que vai te matar. Não é ela. Eu faço questão de trazer todos os filhos que nascerem do nosso casamento para você. Você faça o que você quiser. E Kansa parou, abaixou a espada e o casamento continuou. Olha só. As pessoas são vis, né? Então, quando você deixa a cama, Kroda, Raja Guna Samudibhava, você faz isso aí. Coisas abomináveis contra a própria vontade, às vezes. Então, muitos poderiam criticar Vasudeva, por que ele não protegeu os filhos dele? Os filhos irão vir no futuro ainda, mas o que está presente, premente, que está no ato de acontecer ali na frente dele ali, em instantes, é a morte da esposa. Então ele tem que lidar com essa situação primeiro, para depois pensar no que vai fazer no futuro. O mais urgente que é. Então, hoje em dia, muitas pessoas da direita, que se dizem de direita, estão aprendendo a duras penas, sendo lixados aí, dizem que estão aí mortos para a política, né, por causa de certos erros, né? Essa questão de não entender o mais urgente que temos para hoje. E cada um criou um grupo, veio de se unir em volta de um grupo, de um símbolo ali, tá certo? Para depois faça o seu plano. Mas você tem um símbolo ali. Correto? Como Vasudeva. O que ele tinha urgente ali, imediato para acontecer, né? Ele tomou as medidas necessárias para o momento. E hoje, nas eleições, o que nós temos pela frente? Entende onde nós queremos chegar? E cada um, no anonimato, faça o seu trabalho, que é esse que é o mais importante. As eleições, a política é importante, mas o mais urgente não é só as eleições, é quem vai ganhar as eleições. Compreender